amigo telespectador da Rede de TV+, TV Arte HD. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Plantão de Notícias. E como sempre, vocês conferem conosco as principais manchetes do dia. Dados da ONU revelam crise global de feminicídios. Uma mulher é assassinada a cada 10 minutos no mundo. Bolsonaro nega saber de plano para matar Lula, mas diz temer prisão. Esquerda volta ao poder no Uruguai com vitória de Amandu Orsi. E a decisão do TST cria jurisprudência que permite empregado processar e até demitir a empresa. Prefeito eleito de Rio das Ostras pressiona o governo do estado por continuidade na duplicação da RJ 106. E a Polícia Civil deflagra a operação contra o tráfico de drogas em comunidades rurais de Teresópolis. Moradores de Magé sofrem com problemas de transporte público no município. E você acompanha ainda as notícias locais dos municípios de cobertura da Rede de TV+, a previsão do tempo e acompanha ainda as notícias do Brasil e do mundo e o esporte com Maurício Aragão. Está no ar o Plantão de Notícias. Bom, começamos o nosso telejornal com uma notícia lamentável. Um relatório chocante divulgado pela ONU Mulheres revela uma realidade alarmante. A cada 10 minutos, uma mulher ou menina é assassinada por seu parceiro ou por um membro da família em algum lugar do mundo. Em 2023, esse número somou um total de 85 mil vítimas, evidenciando a dimensão global da crise de feminicídios. As imagens são fortes. No último sábado, o bate-boca em uma rua de comércio popular no centro de São Paulo terminou em tiroteio com a morte de Gianerine Santos Nascimento, de 42 anos. A empresária deixou 5 filhos. O assassino, o ex-companheiro dela, Denilson Bento, que foi preso em flagrante. No ano passado, das 85 mil mulheres vítimas de homicídio intencional, 60% foram mortas por seus parceiros ou familiares. Isso significa um assassinato a cada 10 minutos. Os números publicados nesta segunda-feira pela ONU Mulheres no relatório Feminicídios em 2023 adverte: o lar ainda é o lugar mais perigoso para elas. O levantamento destaca as diferenças dos homicídios em cada região do planeta. Na Europa e nas Américas, os feminicídios domésticos são cometidos pelos parceiros íntimos. No resto do mundo, elas têm mais chances de serem mortas por familiares. O continente africano concentra as maiores taxas de feminicídios por 100 mil mulheres, seguido pelas Américas, Oceania, Ásia e Europa. Ainda segundo a ONU, assassinatos de mulheres prostitutas, vítimas de tráfico, mulheres mortas por pessoas de fora da família após sofrerem violência sexual e vítimas com histórico de assédio são outros tipos de feminicídios registrados em todo o mundo. Bom, gente, ainda ilustrando essa matéria, o Brasil é o 5º país em mortes violentas de mulheres no mundo. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, o país só perde para El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia em número de casos de assassinatos de mulheres. Em comparação com países desenvolvidos, aqui se mata 48 vezes mais mulheres do que o Reino Unido, 24 vezes mais que a Dinamarca e 16 vezes mais que o Japão ou Escócia. E um áudio revelou detalhes da trama golpista e reforçam acusações que contrariam as declarações de Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, negou na segunda-feira, dia 25 de novembro desse ano, ter desconhecimento de um suposto plano para matar Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. O então presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, no final de 2022. Porém, disse temer ser preso pela questão. Acompanhe. Os áudios mostram conversas entre militares de alta patente indiciados, supostamente envolvidos no plano. A Polícia Federal identifica um deles.
o general da reserva e ex-número 2 da Secretaria-Geral da Presidência do governo Jair Bolsonaro, Mário Fernandes. Segundo a investigação, ele foi o articulador do plano que envolvia uma conspiração para matar o então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Neste áudio do dia 4 de novembro de 2022, ele alega sem provas que houve fraude na eleição. Tá na cara que houve fraude, pô. Não dá mais pra gente aguentar esta p... Tá f... Em resposta, outro militar, que não foi identificado, diz que espera uma ação de Jair Bolsonaro. O presidente ele tem que fazer uma reunião petit comitê. Esse pessoal acima da linha da ética não pode estar nessa reunião. Tem que ser a rataria. Tem que debater o que vai ser feito. As conversas mostram que Fernandes mantinha contato com Bolsonaro e chegou a discutir a chance de tomar alguma medida para impedir a posse do governo eleito. Durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição, qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. Aí na hora, eu disse, presidente, mas o quanto antes, a gente já perdeu tantas oportunidades. E sugere uma mudança no Ministério da Defesa. E eu queria que tu reforçasse também, eu falei com o Cordeiro ontem, falei com o presidente. Cara, eu tava pensando aqui, sugeri o presidente até ele pensar em mudar de novo o MD. Bota de novo o João Braga Neto lá. O João Braga Neto tá indignado, ele vai ter um apoio mais efetivo. Reestrutura de novo. Ah, não, vão alegar que eu tô mudando isso para dar um golpe. Negão, qualquer solução, Caveira, tu sabe que ela não vai acontecer sem quebrar ovos, né? Sem quebrar cristais. Então, meu amigo, partir para cima, apoio popular é o que não falta. Em um outro áudio, um oficial do Exército, também não identificado, fala em ultrapassar os limites da legalidade. Me desculpa a expressão, mas 4 linhas é o 4 linhas da Constituição é o Estamos em guerra, eles estão vencendo, está quase acabando e eles não deram um tiro, por incompetência nossa. Se a PGR seguir em frente com a acusação, o caso será remetido ao ministro Alexandre de Moraes, relator do processo no Supremo. A expectativa é que o caso seja discutido na primeira turma. O colegiado é presidido por Cristiano Zanin, que é integrado, além de Moraes, pelos ministros Carmen Lúcia, Flávio Dino e Luiz Fux. Caso os ministros decidam pelo recebimento da denúncia, os indiciados virão réus. E terminadas as eleições no Uruguai com a vitória da esquerda, o candidato da coalizão Frente Ampla, Yamandu Orsi, venceu as eleições presidenciais no segundo turno com a bênção do ex-presidente Pepe Mujica. A apuração oficial ainda nem havia terminado quando os apoiadores da Frente Ampla tomaram as ruas de Montevidéu em uma grande festa. A apuração oficial ainda nem havia terminado quando os apoiadores da Frente Ampla tomaram as ruas de Montevidéu em uma grande festa. Yamandu Orsi obteve 49% dos votos contra 45% do candidato governista de centro-direita, Álvaro Delgado, que reconheceu a derrota e cumprimentou o adversário. No discurso da vitória, o presidente eleito, que vai assumir só em março, disse que começará logo a trabalhar pela construção de um Uruguai onde ninguém se sinta deixado para trás. Donde nadie se sienta relegado. Em sua rede social, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumprimentou o povo uruguaio pelas eleições democráticas e pacíficas, o presidente eleito e o amigo Pepe Mujica, ex-presidente do país. Professor de História, Orsi foi governador de Canelones, o segundo maior departamento-estado do país, e segue os passos do mentor Mujica. O ex-presidente, aos 89 anos e em tratamento contra um câncer, foi um dos primeiros a chegar às urnas para depositar o voto. E novidades agora na lei trabalhista. Preste atenção. Em uma nova jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, empregado pode demitir a empresa. Entenda como se dá essa situação. Uma decisão do Superior Tribunal do Trabalho deu ganho de causa a uma técnica de farmácia que processou a empresa onde trabalha. Ela tinha a mesma função e qualificação de um colega, mas recebia um salário menor. O comportamento das empresas pode mudar
já que as informações sobre as leis trabalhistas atualmente são mais acessíveis. Acompanhe. Elisa é arquiteta e, por 2 anos e meio, trabalhou em uma empresa do setor imobiliário. Em 2012, ela descobriu que ganhava menos que um colega homem, apesar de exercerem as mesmas funções. Mas, à época, eu não tinha informação nenhuma sobre qualquer assunto ligado à equidade salarial, a pautas de gênero. E ela decidiu fazer uma rescisão indireta, que é como se ela estivesse dispensando a empresa, estivesse dando uma justa causa na empresa. Vai ter direito à multa de 40% do FGTS, vai ter direito ao seguro-desemprego. Segundo a lei trabalhista, a remuneração diferenciada só é permitida em um caso. Quando a pessoa tem mais tempo de casa que outro colega, ou quando ela tem mais tempo naquela mesma função, existe uma presunção de que ela trabalha com uma perfeição técnica, com uma qualidade maior, então por conta disso ela poderia receber um salário diferenciado. A gente tem hoje uma consciência muito maior dos empregados em relação aos seus direitos e em relação também à necessidade da empresa de estar atenta à não discriminação em todos os sentidos. Elisa demorou alguns anos para compreender a discriminação que sofreu. Para ajudar outras mulheres a identificarem situações semelhantes, ela compartilha a história em livros e palestras. Mesmo assim, até hoje, ainda se depara com situações de preconceito. De ser cotada para palestrar em evento e as pessoas falar, não, a verba que tem a gente usou para o palestrante homem, você tem, né, a nossa proposta é que você venha de graça. E vamos agora às notícias locais. Carlos Augusto Carvalho Baltazar, prefeito eleito de Rio das Ostras, espera que a obra da RJ 106 seja completa com a inclusão de uma ciclovia. Dilma Beck traz os detalhes para vocês. O prefeito eleito de Rio das Ostras, Carlos Augusto Carvalho Baltazar, tem mantido diálogo direto com o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para assegurar a continuidade e ampliação das obras de duplicação da RJ 106 no trecho entre Rio das Ostras e Macaé. A inclusão de uma ciclovia também é uma das prioridades do futuro gestor, que destaca a importância da infraestrutura para a segurança de motoristas, pedestres e ciclistas. Em recente reunião com Cláudio Castro, ocorrida em Brasília, Carlos Augusto reforçou a necessidade de ampliar o convênio Somando Forças, firmado entre o município e o estado. A obra inicial, conduzida pela empresa Oriente Construção Civil Limitada, contempla apenas 4,4 quilômetros dos quase 10 quilômetros necessários para uma ligação segura e eficiente entre as cidades. O prefeito eleito também apontou a ausência de uma ciclovia no projeto inicial como um erro que precisa ser corrigido nas próximas etapas. Com um orçamento inicial de R$ 35,1 milhões, sendo R$ 25,1 milhões provenientes do governo estadual, a obra inicial ainda não resolve os gargalos de trânsito e segurança do trecho. Carlos Augusto se comprometeu a continuar buscando apoio técnico e financeiro junto ao Estado, assegurando que Rio das Ostras não perca essa oportunidade de investimento estratégico. 15 dias atrás estive no DR, justamente pedindo o recapeamento atual e que o projeto de iniciação da duplicação pelo governo do Estado, e aqui quero pedir ao prefeito municipal para que direcione recursos para uma parceria com o governo do estado, e com isso nós podemos agilizar esse sonho de todos nós, e que é necessário, que é a duplicação até Macaé, mas é muito urgente que também tenhamos dentro desse projeto, acrescendo esse projeto, a ciclovia que ligaria Rio das Ostras à divisa com Macaé. E a Polícia Civil deflagrou uma operação contra o tráfico de drogas em comunidades rurais do município de Teresópolis. Rodrigo Amorim traz os detalhes da notícia. Nesta segunda-feira, dia 25, a Polícia Civil da 110ª Delegacia de Polícia de Teresópolis deflagrou uma operação para combater o tráfico de drogas nas comunidades rurais do Alto do Peão e Água Quente, na região serrana do Rio de Janeiro. A ação, que conta com o apoio do 30º Batalhão de Polícia Militar e do Ministério Público, tem como foco o cumprimento de 5 mandados de busca e apreensão. Até o momento, 2 pessoas foram presas em flagrante durante a operação. As investigações apontam que os alvos da operação são traficantes ligados ao Comando Vermelho, facção criminosa que tem presença na região.
O objetivo é desmantelar o esquema de tráfico de drogas que opera de forma clandestina nessas áreas rurais, trazendo mais segurança à população local e impedindo a expansão das atividades criminosas. A ação é parte de um esforço contínuo da Polícia Civil e do MP para combater o crime organizado e melhorar as condições de segurança na cidade, que tem enfrentado o aumento de atividades ilícitas nas zonas periféricas e rurais. E vamos te falar agora de uma notícia repetitiva aqui no nosso telejornal. Moradores de Magé sofrem com descumprimento de empresa de ônibus em contrato de concessão, com atrasos, falta de manutenção, diminuição da frota e retirada de linhas, que tem causado uma dor de cabeça muito grande para quem precisa pegar ônibus na cidade. Dilma traz os detalhes das notícias para o nosso telejornal. Moradores de Magé, na Baixada Fluminense, têm enfrentado vários problemas no transporte público da cidade. A Iluminada, empresa do Grupo Trel, opera em 17 linhas que circulam em vários bairros do município, mas segundo os moradores, nos últimos meses atrasos, falta de manutenção, diminuição de frota e retirada de linhas têm causado dor de cabeça para quem precisa pegar ônibus. Segundo a Prefeitura de Magé, aproximadamente de 360 mil passageiros são transportados mensalmente pela empresa Iluminada, a única que presta o serviço municipal em Magé, percorrendo 6 distritos da cidade em seus bairros. A empresa ganhou a concessão em 2012 depois que a Alfa Rodobus teve seu contrato cancelado diante dos péssimos serviços que eram prestados à população naquela época. Os ônibus da Trel! Manifestação na entrada de Barão do Iriri. Estamos aqui acompanhados da PRF, temos ali uma viatura do resgate da Eco Rio Minas que está dando cobertura. E o motivo da manifestação é exatamente a falta do ônibus em Magé, né? O pessoal de Barão está aqui há mais de 30 dias sem ter um ônibus que entre em Barão do Iriri, e isso faz com que eles tenham que sair lá de Barão, lá de dentro. Segundo o relato dos moradores, eles caminham mais ou menos uns 5 quilômetros para vir até aqui a pista, e aqui na pista eles ainda ficam à mercê de vir um ônibus, que por um acaso, tá? Por um acaso, hoje está vindo um ônibus ali embaixo, ó. Nós temos um ônibus que está indo para para Piabetá, né? Então eles têm que andar 5 quilômetros, vir para cá e aqui poder pegar esse ônibus para poder se dirigir para o destino. Sem contar que quem precisa pegar esse ônibus de madrugada para ir trabalhar ainda corre o risco de ficar aqui no ponto do ônibus à mercê de assalto. Bom, gente, comentando que essa é uma situação que incomoda moradores, incomoda o poder público municipal, incomoda o comércio, impactando diretamente a vida de todos os munícipes da cidade. Em Guapimirim, o vereador reeleito e indicado à presidência da Câmara, Marlon Rocha, anuncia mais uma conquista para a cidade de Guapimirim. 4 novas ambulâncias foram entregues para atender a população da cidade. Dentre elas, uma que foi indicação do próprio gabinete do vereador Marlon. A UTI neonatal, muito importante para a cidade e que irá ajudar a salvar vidas de muitas crianças. Assistam ao vídeo. Fala pessoal, nessa segunda-feira Guapimirim completa 34 anos e os presentes não param de chegar. Foram adquiridas 4 novas ambulâncias para o nosso hospital municipal. E mais, essa aqui que eu estou é uma das nossas maiores conquistas, uma UTI neonatal. Quem acompanha a nossa trajetória sabe da nossa luta diária, todos os dias no hospital municipal. E uma das nossas lutas era justamente isso aqui, uma UTI neonatal. Porque por muitas vezes presenciamos o desespero de famílias por não ter um suporte adequado para transportar uma criança. E assim, gerava na gente uma dependência de que outras unidades nos atendessem. Graças a Deus, nós não teremos mais essa dificuldade, pois o governo Marina é um governo de muita responsabilidade e que pensa na população. Estamos adquirindo algo histórico para a nossa cidade.
De repente você está aí pensando, pô, mas é uma ambulância. Mas essa ambulância é a ambulância que vai ajudar a salvar muitas crianças dentro do nosso município. Me sinto muito honrado em fazer parte dessa grande conquista. Através do nosso gabinete, fizemos uma indicação parlamentar pedindo que fosse adquirida essa ambulância neonatal. Porque além de político, sou um cidadão e também sou pai. E eu sei o quanto essa ambulância vai contribuir na vida de muitas famílias. E o quanto nós já passamos dentro da unidade hospitalar esperando a ambulância do bombeiro, esperando a ambulância de outro município para socorrer a nossa população. O que gerava no nosso coração muita aflição, muitas das vezes até desespero. E hoje estou muito feliz e muito grato a Deus por tudo que está acontecendo no nosso município. São causas como essa que nos fazem prosseguir todos os dias e não descansar, para que a população de Guapimirim sempre tenha o melhor. Quero agradecer à prefeita Marina, meu vice-prefeito Natalício, toda a sua equipe da Secretaria de Saúde e também não poderia deixar de agradecer o meu irmão, deputado Júlio Rocha, que tem ajudado demais o nosso município. Essa parceria tem dado muito certo e juntos temos conseguido trazer coisas muito importantes para o nosso município e que vai beneficiar demais a nossa população de Guapimirim. E vou repetir uma frase quantas vezes for preciso, porque é algo que arde no meu coração. Nem tudo é sobre política, mas é sobre missão e sobre legado. E é por isso que eu não vou parar. E eu seguirei aqui construindo uma nova história para representar vocês da melhor forma possível. Retornando a Magé, autoridades da cidade são homenageadas pelo Corpo de Bombeiros. Rodrigo, traz pra gente os detalhes. Na última segunda-feira, dia 25, autoridades de Magé foram reconhecidas pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro com honrarias que destacam os serviços prestados à corporação e à segurança pública na região. O deputado estadual Vinícius Cusolino foi agraciado com a Medalha da Ordem do Mérito Bombeiro Militar, enquanto o prefeito Renato Cusolino, a vice-prefeita Jamile Cusolino e o presidente da Câmara Municipal, Valdec Ferreira, receberam a Medalha Avante Bombeiro. As homenagens também destacaram a parceria entre a administração pública e o Corpo de Bombeiros para a construção de um destacamento no 6º Distrito de Magé, no bairro Fragoso, uma obra essencial para atender às demandas locais, dada a distância do quartel mais próximo. O deputado Vinícius Cusolino desempenhou um papel fundamental na articulação entre o município e o governo estadual para viabilizar o projeto. A Prefeitura de Magé é responsável pela execução da obra, enquanto o Estado se encarregará de equipar a unidade. As homenagens também destacaram a parceria entre a administração pública e o Corpo de Bombeiros para a construção de um destacamento no 6º Distrito de Magé, no bairro Fragoso, uma obra essencial para atender às demandas locais, dada a distância do quartel mais próximo. O deputado Vinícius Cusolino desempenhou um papel fundamental na articulação entre o município e o governo estadual para viabilizar o projeto. A Prefeitura de Magé é responsável pela execução da obra, enquanto o Estado se encarregará de equipar a unidade. Acompanhe agora a meteorologia da sua cidade. A cidade do Rio de Janeiro deve ter um dia ensolarado. A cidade tem a previsão de temperaturas entre 18 e 33 graus centígrados ao longo desta terça-feira. A semana começou ensolarada e sem um pingo de água na região sudeste, em grande parte da região centro-oeste e também no Paraná. Nesta terça-feira, a frente fria continua estacionada na altura do litoral da Bahia, formando um corredor de umidade que coloca vários estados na rota dos temporais. Além desse corredor de umidade, as temperaturas também são altas, o que é um combustível para as nuvens carregadas. A Zecit, que é a zona de convergência intertropical, já começa a favorecer a formação de nuvens carregadas no estado do Amapá,
Já na região sudeste, um sistema de alta pressão atmosférica vai inibir a formação de nuvens carregadas nos próximos dias, o que vai manter o tempo bem ensolarado e quente na região. Entre o norte do Rio Grande do Sul e a região sudeste, o tempo será estável, com pouca presença de nebulosidade. A terça-feira será bem quente de norte a sul do país. Em Porto Alegre e também em Goiânia, as máximas chegam aos 29 graus. Em São Paulo, os termômetros marcam 32. Em Campo Grande, 35. Em Natal, 32 e até 31 em Manaus. Nos esportes, as notícias ficam por conta do jornalista Maurício Aragão, que segue com as atualizações dos campeonatos nacionais e internacionais. Meu amigo Antônio Alexandre, a bola rolando nessa noite de terça-feira para jogos importantes do Campeonato Brasileiro, complemento da 35ª rodada. Às 19 horas no Maracanã, o Fluminense recebendo o Criciúma, um jogo das equipes que estão na parte de baixo. O Criciúma é o primeiro já dentro do Z4 e o Fluminense é o primeiro fora do Z4. Então, um jogo com clima de decisão para ambas as equipes. No Castelão, em Fortaleza, o Fortaleza às 20 horas recebe o Flamengo e um jogo também importantíssimo, porque o Flamengo ainda secando aí Palmeiras e Botafogo, embora muito pouco provável, porque os dois que estão aí com 70 pontos podem, para o Flamengo ter chance, fazer no máximo mais 1 ponto. Para o Flamengo ganhar os 3 jogos e aí o Flamengo ainda poder aí sonhar com o título. Então, uma missão quase impossível aí para o Flamengo, mas enquanto a vida há esperança. Já o Fortaleza, ele quer se sacramentar ali no G4, né, para a Libertadores, disputar a fase de grupos da Libertadores, e ainda também sonha com o título, porque tem 64, está a 6 pontos dos 2 líderes, e pode terminar essa rodada a 3 pontos só de Botafogo e Palmeiras, porque se ele ganha o Flamengo, ele termina com 67 e ultrapassa o Inter e tem o sonho cada vez mais vivo do título. Então, jogão de bola entre Flamengo e Fortaleza. A rodada, a 35ª, será complementada na quarta-feira com Cruzeiro e Grêmio. Só que essa terça-feira também tem 2 jogos já pela 36ª. Então, nessa terça-feira, 9h30, o Atlético Mineiro pega o Juventude na Independência e uma final antecipada do Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Botafogo se enfrentando no Allianz Parque. Se o Palmeiras ganhar, quase impossível o Palmeiras não ser o campeão, porque ele vai abrir vantagem de pontos e de número de vitórias para o Botafogo. Mas Internacional e Fortaleza, principalmente, sonham com um empate que vai manter os dois na briga pelo título. Então é um jogo que tem a expectativa enorme hoje por parte de todos que gostam do futebol. E a atualização desses resultados, meu amigo Antônio Alexandre, nessa quarta-feira no Jornal Regional e também no Esporte Mais, no final de semana, que a gente traz todo o balanço do que rolou a semana inteira, uma semana de decisões no futebol brasileiro. E assim vamos nos despedindo de mais uma edição do Plantão de Notícias, agradecendo a todos vocês que nos acompanham através das nossas redes sociais, do nosso canal, agradecendo também a nossa equipe técnica e marcando o encontro para a próxima edição do Plantão de Notícias. Muito obrigado e até breve.